Glória, experimentando a atmosfera do céu. Ruth W. Heflin. Parte 1. Louvor. Louve até que venha a adoração. Capítulo 1. Louvor como instrumento de colheita. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias. Louvor é um poderoso instrumento na colheita. Se existe alguma coisa que nós, pentecostais, pensamos que sabemos fazer, é louvar ao Senhor. Nós até reconhecemos outras fraquezas, mas quando se fala de louvor, pensamos que somos doutores no assunto. Quando o Senhor nos levou para morar em Jerusalém, no outono de 1972, Ele nos falou a respeito de como ministrar aos judeus. Vocês ainda não sabem como fazê-lo, mas não se preocupe com isso. Eu vou ensiná-los pelo meu Espírito. Eu não me incomodo de ser exortada pelo Senhor. Quando Deus nos exorta, Ele também nos mostra o caminho correto a seguir. Quando algumas pessoas nos exortam, porém, elas nos fazem sentir mal e não nos mostram como acertar. Depois de nos falar o que está errado, Deus diz, eu te mostrarei o caminho. Estávamos em Jerusalém há apenas algumas semanas, com 25 jovens do nosso ministério do acampamento em Ashland. Estávamos louvando e adorando ao Senhor no Monte Sião, 4 noites por semana, na igreja em St. Peter, em Gallicantum, uma bela igreja católica construída sobre a casa de Caifás, o sumo sacerdote nos tempos de Cristo. Durante o dia assistíamos às aulas de hebraico 5 horas por dia. Numa daquelas noites, o pregador foi um missionário americano da Nigéria que nos visitava. Ao olhar para aquele grupo de jovens vigorosos, dizia que eles deveriam estar nas ruas entregando folhetos. Com sua experiência passada, ele pode visualizar como nós poderíamos alcançar toda a cidade de Jerusalém em pouco tempo. Já calculava quantos milhares de folhetos seriam necessários para serem distribuídos. Vocês devem estar lá fora, semeando a semente, disse ele. Tudo que o irmão disse era biblicamente verdadeiro. Nós acreditávamos em semear a palavra e já tínhamos feito grandes distribuições da Bíblia e dos evangelhos em outros países. No Nepal, inclusive, alugamos helicópteros com a ajuda da família real para levarmos o evangelho a áreas remotas. Já em Jerusalém, havia certas restrições. Sendo moradores da cidade, deveríamos viver conforme suas leis. O que ele falou era bíblico, mas não era a resposta de Deus para Jerusalém naquele momento. Para cada país, Deus tem um plano. Não há necessariamente um só caminho, ou somente um método prático que atenda a todas as situações. Enquanto o irmão falava, porém, eu sentia que os nossos jovens estavam sendo desafiados. Eu podia ver 25 jovens alinhados na manhã seguinte perguntando, onde estão os folhetos? Estamos prontos para entregá-los. Naquela noite orei, Senhor, dá a tua resposta para eles. No meio da noite o Senhor falou comigo, você semeia no céu e eu semeio na terra. Foi assim que começou o nosso ministério do Monte Sião em Jerusalém.
Eu não tinha um versículo específico das Escrituras à mão para comprovar o que o Senhor estava me dizendo. Inclusive, eu nem tinha uma ideia exata do que o Senhor quis dizer com "você semeia no céu e eu semeio na terra". Eu apenas estava determinada a aprender. Noites após noite, nos reunimos para louvar ao Senhor e Ele nos disse: "Vocês estão apenas começando a louvar-me. Eu lhes ensinarei pelo meu Espírito como louvar". Até hoje eu estou aprendendo. Quando já tínhamos louvado por um tempo, o Senhor nos falou: "O louvor de vocês alegra-me. Ele faz jubilar o meu coração. Ele me agrada. Mas eu quero que vocês me louvem mais". Rapidamente, nós aprendemos que louvor agrada tanto ao Senhor que Ele sempre quer mais. Existe uma teoria por aí dizendo que louvor é para os imaturos, já a intercessão é para os espirituais. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Em Apocalipse, um dos grandes livros da Bíblia sobre louvor, na realidade é o livro de louvor e adoração do céu, nós lemos: "Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes". Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: "Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso". Apocalipse 19, versos 5 e 6. Quem são esses servos chamados para louvar nos tempos finais do calendário de Deus, mencionados no final do último livro da Bíblia? Todos servos são seus servos. Se louvar é um ato para imaturos, todos passariam desta fase e assim não haveria louvor na eternidade. As pessoas a quem ele chama para louvar nessa passagem são descritas mais adiante como os que o temem, entre aspas, e finalmente como os pequenos e os grandes, entre aspas. Todos nós temos de louvar ao Senhor. Essa é uma área em que somos todos iguais. Ele chama ambos, os grandes e pequenos, entre aspas, para louvar. Na área do louvor, somos um. Em resposta ao chamado de Deus, João descreve o que ele ouviu como a voz de uma grande multidão. O maior instrumento de louvor que Deus nos deu é a voz. Aprenda a erguê-la para Deus. Nós descobrimos que o louvor agrada ao nosso Deus, por isso Ele o deseja cada vez mais, mas também que Ele gosta de louvor em alto e bom som. Ele não se contenta com somente louve ao Senhor, entre aspas. Ele nos diz para louvarmos, cantando hinos de gratidão, Salmos 26, verso 7, e com voz de júbilo, Salmos 47, verso 1. E com voz de canto, Salmo 98, verso 5, e com cânticos de vitória, Salmos 118, verso 15. A voz que João ouviu era a voz de uma grande multidão, a voz de muitas águas e a voz de poderosos trovões. Nossos louvores vão se levantando até começarem a estrondar como as cataratas do Niágara ou do Livingstone. Tão grande é o som impetuoso da junção das vozes que elas vão crescendo até soarem como poderosos trovões. As vozes que João ouviu estavam dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A voz de louvor é sempre uma voz de vitória. É por isso que o inimigo luta contra o louvor. É impossível louvar por muito tempo sem entrar na sua vitória. Quando você louva sempre, você entra na vitória. Permanece nela. Enquanto você ora por suas dificuldades, declarando cada uma delas várias vezes, fica propenso a vacilar na sua fé. No início, você só vê o problema como ele é.
Depois de mencioná-lo algumas vezes em oração, ele se torna maior, porque você coloca os seus olhos nele, no problema. Finalmente, orando mais vezes ainda por aquele problema, ele se torna assustador. No entanto, quando você louva, sempre entra na vitória. Louvar é entrar. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Salmo 100, verso 4. Louvor não é o fim, é o começo, é a entrada. Muitos pentecostais e carismáticos aprenderam a entrar por suas portas através do louvor, mas não aprenderam a continuar lá até que a adoração venha e permanecer nela até que a glória venha. Louvor é apenas a entrada em sua presença. Entramos através de portais de louvor. Nas 6 semanas que antecediam o Ano Novo, nós estávamos louvando ao Senhor em Monte Zion. Nesse período, Deus nos desafiava constantemente a louvar mais e com maior profundidade. Não estávamos somente louvando com os nossos lábios, mas também com as palmas, com o levantar das nossas mãos e com as danças, todos os maravilhosos meios e forma de louvor que aprendemos na Bíblia. Na véspera do Ano Novo, o Senhor falou conosco: agora mesmo, enquanto vocês me louvam, eu estou derramando o meu espírito em outra parte da cidade. Ficamos tão felizes que quase não podíamos esperar pelo dia seguinte para ouvirmos as boas novas do que Deus tinha feito em outra parte da cidade. Ouvimos no dia seguinte que 25 jovens árabes batistas reuniram-se para uma noite social. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e começaram a falar em outras línguas. 25 em Jerusalém, naquele tempo, era como 2.500 pessoas nos Estados Unidos hoje. Quão entusiasmados ficamos! Estávamos aprendendo, como o profeta Miqueias, os caminhos do Senhor. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias capítulo 4, verso 2. Deus tinha prometido nos ensinar e estava fazendo isso. A igreja tentou por muito tempo fazer o trabalho de Deus com os métodos da Madison Avenue, métodos de homem. Temos tentado fazer a obra de Deus com o nosso próprio entendimento, mas quando fizermos a obra de Deus do jeito de Deus, teremos os resultados de Deus. Tínhamos muito para aprender. Não éramos nada ousados e livres como somos hoje. Deus tem trabalhado nas nossas vidas daquele tempo para cá. Sempre que alguma coisa funcionava, queríamos repetir. Víamos para as reuniões com muita expectativa, louvando ao Senhor com maior fervor. Algumas semanas mais tarde, numa das reuniões, o Senhor nos falou: enquanto vocês me louvam, eu estou derramando o meu espírito em Gaza. Começamos a ouvir informações do derramamento do Espírito Santo em Gaza. Algumas semanas se passaram. Deus nos falou de outro derramamento do seu Espírito. Desta vez, na Galileia. Logo depois, tivemos notícias sobre esse novo derramar. Mais um tempo se passou e o Senhor nos falou novamente: eu virei ao meu povo, os judeus, e me revelarei a eles.
onde quer que estejam, nos kibbutz, nos campos e nas fábricas. O povo judeu começou a vir ao nosso local de reuniões, nos contando que eles tinham recebido uma revelação de Jesus. Nós aprendemos que podemos louvar ao Senhor em Jerusalém, semeando nos céus, e que Deus recebe o nosso louvor e o semeia de volta na terra, em Jerusalém, Gaza e Galileia, por toda Israel. Mais tarde, aumentamos a nossa fé para ver o nosso louvor também ceifando uma colheita nos confins da terra. O louvor é uma das mais poderosas ferramentas de colheita no reino de Deus. Há alguns anos, adesivos de para-choques apareciam por todo lugar, trazendo a frase: "Louve a Deus mesmo assim". O sentido era: louve a Deus mesmo que você não se sinta bem para fazê-lo. Se você teve um dia carregado no trabalho, recomponha-se e comece a louvá-lo mesmo assim. Quando ouvi alguém dizer aquilo, não tive paz no meu espírito. Perguntei ao Senhor por que aquele conceito me perturbava tanto. E ele me mostrou que no Antigo Testamento, quando qualquer sacrifício era devido a Deus, ele tinha de ser perfeito, sem defeito algum. No entanto, nós fomos ensinados que podemos oferecer a Deus qualquer louvor. Ainda que fosse velho e com falhas, ele seria aceito. Eu disse: Senhor, é verdade. Mas há momentos em que vamos para a tua casa, mesmo não nos sentindo bem. Nem sempre sentimos a vontade de te louvar. Existe um elemento de verdade nesse ensinamento. Mostra-me a resposta. Nós todos aprendemos um versículo a respeito do sacrifício de louvor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus, capítulo 13, verso 15. O versículo fala realmente de sacrifício de louvor. No entanto, muitos usam esse verso dando um significado para a palavra sacrifício que nunca existiu no Antigo Testamento. Os judeus tinham muitas falhas, mas nunca reclamaram sobre o que eles tinham de oferecer a Deus. Sacrifício para nós significa algo difícil de fazer, algo que nós certamente temos de pagar um preço para obter. Então as pessoas dizem: vamos fazer o sacrifício e louvar ao Senhor. Um dia eu estava lendo Isaías. Eu crio o fruto dos lábios. Isaías 57, verso 19. De repente, brotou em mim o pensamento de que se temos de oferecer o sacrifício, se Deus é quem cria o fruto dos nossos lábios para oferecermos a Ele, a nossa parte não deveria ser tão difícil. Aquilo que Ele criou em nossos lábios, devemos simplesmente entregar a Ele. Quando vamos à casa de Deus, podemos dizer: Senhor, cria um louvor dentro de mim. Então, de repente, começamos a sentir um pequeno borbulhar lá do nosso mais profundo e encontramos um aleluia, um amém, um glória a Deus ou alguma outra palavra de louvor vindo de dentro para fora. Assim, estamos louvando como nunca tínhamos louvado antes, sem fazer sacrifício, apenas oferecendo. Uma vez, eu vi uma senhora em pé diante do Senhor com um pequeno pedaço de papel na mão. Enquanto ela adorava, olhava ocasionalmente para o papel.
"O que é que você tem na mão?" eu perguntei a ela. "Este é o meu vocabulário de louvor", ela respondeu. Não me importava com aquilo. Eu sabia que ela era muito sincera e queria oferecer lindos louvores. Não devemos nos preocupar com um vocabulário de louvor, entre parênteses. Um louvor criado por Deus, que vem do interior do nosso ser, mesmo que seja um amém, é maior do que palavras magnificentes que vêm somente dos lábios. Em um momento, eu me vi repetindo: amém, 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 amém. O Espírito Santo estava me ensinando que Ele é o amém em minha vida, a palavra final, e o assim seja. Aquele que faz com que as coisas aconteçam, aquele que faz as coisas existirem. Eu não tirei essa palavra de um livro, mas o Espírito Santo começou a criá-la dentro de mim. Se você nunca diz nada mais que um aleluia, mas aquele aleluia é um aleluia criado pelo Espírito Santo, é suficiente. Eu sempre falo para as pessoas que o aleluia que acabei de dizer não é o mesmo aleluia que eu aprendi quando eu era menina. Também não é o mesmo aleluia dito semana passada. Esse aleluia é totalmente novo. É tão sobrenatural quanto o abrir da minha boca para falar em línguas. Ele foi criado por Deus. Cada um desses aleluias tem um profundo significado. Semelhantemente, quando você diz "eu te amo" para sua esposa, essas 3 palavras têm um sentido básico, mas também tem uma revelação maior. Uma vez você as disse num contexto, da próxima vez em outro. As palavras não são estáticas, elas são dinâmicas, elas têm vida dentro delas. É a vida das palavras que continua em frente. Isso é o que acontece quando estou louvando. Aquele aleluia não é estático, é um aleluia que flui com vida, com louvor ao Deus vivente. Eu falo em língua desde que tenho 9 anos de idade, mas não entendo nada do que falo. Nem uma simples frase. Em algumas ocasiões, Deus me deu nomes de pessoas ou de lugares em línguas. Eu me lembro deles. Por outro lado, eu não me lembro de nada mais. Falar em línguas não passa pela mente, vem pelo Espírito Santo ao nosso espírito e vai direto aos nossos lábios. Assim também é o louvor que é criado pelo Espírito. Ele não passa pela mente, vai direto aos nossos lábios. Eu não penso, quero louvar a Deus, entre aspas. Eu entro na sua presença, abro meu espírito a Ele e minha boca começa automaticamente a proclamar os seus louvores. Enquanto o Espírito de Deus se move através de mim, começo louvando a Deus e através da ministração do louvor, eu venho a conhecê-lo de maneiras como nunca o tinha conhecido antes. Isto é o que Deus quer dizer sobre oferecer sacrifícios de louvor. Não é um sacrifício doloroso, mas é o ato de louvar que vai chegar ao Senhor como um aroma suave, como um antigo sacrifício. Esse sacrifício é aceitável ao Senhor e também agradável para Ele e para mim. Eu me encontro na presença do Senhor sem estar preso às minhas palavras, mas transbordando, efervescendo, incapaz de conter-me. As palavras vêm facilmente. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Quão lindo tu és, quão agradável és tu. Deleito-me em ti,
Tu és formoso, meu amor, muito formoso. Precisamos ler o livro de Salmos para receber o seu vocabulário dentro das nossas almas, para termos os seus atributos em nós. Precisamos ler Cântico dos Cânticos, deixando Deus fazer com que nossas línguas sejam como dizem as Escrituras, como a pena de um hábil escritor. Salmo 45, verso 1. Uma caneta que começa a escrever e declarar os louvores do Senhor. Deus quer que tenhamos esse fluido, seu Espírito em nós, para não ficarmos parados, sem palavras a dizer. Quantas vezes queremos ouvir a sua voz? No Cântico dos Cânticos, o noivo diz à noiva: eu quero ver a tua face, eu quero ouvir a tua voz. Deus nos deu a voz para ser levantada em louvor a Ele. Se não tivermos nada mais para oferecer-lhe, nós temos uma voz maravilhosa. Uma vez eu sofri um acidente de automóvel. Tenho uma cicatriz no queixo que não me deixa esquecer deste evento. Meu maxilar doía muito, o que me fez ficar sem falar por 2 dias. Já ouvi pessoas falarem: eu posso louvar ao Senhor aqui dentro. É a mesma coisa. Descobri que não é a mesma coisa. Antes do acidente, eu discordava, mas não podia rebater essa tese. No entanto, após a minha experiência de não poder louvar ao Senhor em voz alta, eu percebi que não é a mesma coisa. Quando expressamos o nosso louvor em voz alta, somos verdadeiramente livres. A voz audível libera o rio de Deus, que flui quando você abre os seus lábios e declara os milagres do Senhor, o novo do Senhor e a bondade do Senhor na terra. A sua voz torna-se uma trombeta entoando as bênçãos do Senhor. Quanto mais você declara suas bênçãos, mais você as tem para declarar. Quanto mais você fala sobre sua bondade, mais bondade você tem para falar. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, e os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Salmos 89, verso 1. Eu farei conhecidas as obras do Senhor. Vou usar a minha voz para o reino de Deus. Eu vou usá-la para a glória do Senhor, louvando. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Salmos, capítulo 84, verso 4. Não vamos nos cansar de louvá-lo. Nós o louvaremos perpetuamente. Queremos ser encontrados continuamente louvando ao Senhor. Queremos ser contados entre os que o louvam. Eu não estarei entre os que zombam, criticam ou murmuram. Uma vez, quando nosso pessoal foi ao Egito, a irmã Susan voltou com uma revelação. Ela disse: Ruth, eu descobri que o espírito de murmuração é um espírito do Egito. Aquele espírito ainda existe lá até o dia de hoje. Deus não quer aquele espírito do Egito sobre nós de maneira nenhuma. Ele quer que nós sejamos como um exército angelical. Os anjos louvam ao Senhor e nós temos razões maiores ainda para louvá-lo, pois somos redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro. Os anjos que não foram lavados pelo sangue estão em sua presença continuamente, nunca cessando de dar louvores a Deus dia e noite. E muitas pessoas no início de sua caminhada espiritual têm dificuldades com o versículo que fala sobre orar sem cessar.
No meio das nossas muitas atividades, existem momentos em que estamos louvando e adorando conscientemente. No entanto, enquanto você trabalha usando a sua mente, existe um fluir de louvor inconsciente que ascende a Deus. Mesmo quando você está dormindo, existe um inconsciente louvor e adoração. Alguém pode ouvir você falando em línguas no meio da noite. Não significa que você é super espiritual, pois não existe nenhum esforço envolvido. Tão involuntário quanto respirar, existe uma dimensão em Deus de louvar continuamente a Ele. A fidelidade do Espírito Santo é tamanha que mesmo nos momentos em que você estiver ansioso, Ele toma o controle e começa a fazer brotar o louvor no seu interior. No nível natural, você poderia estar preocupado com alguma situação, mas quando você se dá conta, percebe que enquanto esteve nervoso com a situação desconhecida, tentando descobrir a resposta num outro nível, espiritual ou sobrenatural, o Espírito Santo estava cantando um cântico através de você. Você esteve cantando o tempo todo e nem notou. Quando você de repente começa a cantar, descobre que o Espírito Santo estava louvando, confiante o tempo todo, nem um pouco preocupado. O Espírito Santo dentro de você estava em paz. Aquela dimensão de louvor em Deus estava totalmente sob o seu controle. Você apenas precisava deixar a parte natural de lado para que o Espírito sobressaísse. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, e os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que farei lembrar do Senhor, não descanseis. Isaías 62, verso 6. Eu gosto disso. Você vê o contraste nesse verso? De um lado, existe intensidade, jamais se calarão. Fixe nisso todo o tempo. Não se cale. Por outro lado, existe uma tranquilidade. Vós, os que fazem menção ao nome do Senhor. Existe uma singeleza aí. É o cântico do Senhor, o louvor do Senhor, e não um trabalho árduo em oração. Ao fazermos da oração algo muito difícil, colocamos na cabeça o peso de que precisamos ser super-homens espirituais, mas isso não é necessário. Apenas mencione o seu nome, diga: Jesus, tu és maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Simplesmente continue cantando, continue louvando. Se você acordar no meio da noite, ao invés de ficar irritada, nervoso, por não conseguir dormir, você pode cantar. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isaías 62, verso 7. Deus escolheu Jerusalém. Por isso, o desejo dele para a sua cidade é que ela seja nada menos do que apreciada, um objeto de louvor a Deus em toda a terra. É isso que Deus deseja de você e de mim também. Às vezes, as nossas próprias aspirações são outras, mas se formos uma coluna de louvor, uma torre de louvor, um louvor no seio da terra e um louvor no meio do povo, Deus nos levantará. Uma vez depois de começarmos a semear nos céus em Jerusalém, alguém nos mostrou uma verdade em Oséias 2, versos 21 ao 23. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel.
Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. A palavra Jezreel significa Deus semeia, o Senhor que se assenta nos céus, ouve que nós semeamos em direção ao céu e diz, eu ouvirei aos céus, e os céus ouvirão a terra. Em resposta ao que semeamos no céu, Deus semeia na terra. Ele não é somente o ceifeiro, ele é também o semeador. Nós nunca tivemos dificuldade de vê-lo como o Deus da colheita. Ele é o principal responsável pela colheita dos campos. Isso nós sabemos. O que não sabemos é que ele é o principal semeador. Nós pensávamos que fazíamos a plantação sozinhos. Não, ele é o principal semeador. Quando eu fico em pé e começo a louvá-lo, estou semeando nos céus. Em troca, a terra está recebendo o trigo, o vinho e o óleo, símbolos do avivamento. Alguns acham difícil acreditar que podem louvar em suas próprias casas e desta maneira ajudar a trazer o avivamento para suas comunidades. Você afetará não somente a sua área através da semeadura do louvor, mas também poderá ministrar ao Senhor num lugar e influenciar no avivamento dos últimos tempos que está ocorrendo em vários pontos da terra. Semeie nos céus. Se não formos cuidadosos, começaremos a pensar que as coisas que aprendemos quando éramos mais jovens já não servem mais. Às vezes trocamos esses ensinamentos por algumas outras verdades, aparentemente mais profundas, entre aspas. Então, Deus tem de nos lembrar que Ele quer a simplicidade que já havia nos ensinado. Há vários anos, a caminho da Austrália, eu peguei um voo na Cathay Pacific por causa de seus preços baixos. O voo saía de Londres e fazia escala em Hong Kong. Essa companhia já tinha voos para Sydney e Melbourne há muito tempo. A caminho de Londres, entretanto, eu vi uma tabela dos voos da Cathay Pacific no bolso da poltrona e fiquei surpresa ao saber que recentemente também estavam voando direto de Hong Kong para Perth. Voar direto para Perth seria uma economia para mim de quase $500, mas será que eles remitiriam meu bilhete? Geralmente, as companhias aéreas não fazem quando o bilhete foi comprado com desconto. A irmã Alice Ford estava esperando por mim no aeroporto de Hong Kong. Quanto tempo você tem? Ela me perguntou. Bem, se eu for para Sydney, eu tenho 4 ou 5 horas. Mas, se voar direto para Perth, poderei passar a noite aqui. Espere um pouco, vou ver o que posso fazer, disse a ela. Quando falei com a atendente da companhia aérea, ela me disse, sim, é um prazer para nós fazermos essa mudança para que você voe direto para Perth. Ninguém em Perth sabia que eu estava chegando, mas Deus logo me conectou com o pastor Don Rogers, que ficou muito feliz ao me encontrar e perguntou, você nos ensinaria sobre louvor, adoração e glória por 3 noites? Eu fiquei feliz em fazê-lo. Ensinei naquele lugar, assim como estou fazendo agora, relembrando as experiências que tivemos em Jerusalém. Após um dia ou 2, o pastor me disse, Irmã Ruth, o que aprendemos neste dia mostrou-nos que estávamos fazendo da maneira correta. Há 3 anos, quando começamos a igreja, fazíamos assim porque o Espírito Santo nos dirigia. No entanto, nos últimos 2 anos, pensamos que era a hora de crescermos, entre aspas, e paramos de louvar. Então, Deus enviou você aqui para nos dizer que a simplicidade com que começamos era o caminho do Espírito.
Tudo o que precisávamos para voltar ao fluir do Espírito era fazer tudo da maneira como Deus havia nos ensinado no princípio. Você nunca alcançará uma posição tal em Deus que lhe dê o direito de descartar o louvor. Nunca! Quando você ouvir alguém falando que louvor é algo para principiantes, saiba que essa pessoa precisa de uma revelação mais profunda sobre o assunto. O Senhor é quem nos faz entrar nas dimensões celestiais, onde precisamos de mais habilidade e capacidade. Ele nos ensina a render nossos membros a Ele e a nos mover em fé e usar a nossa fé na área do louvor. Assim como colocamos a nossa fé em ação quando oramos pelos enfermos ou quando ministramos a algum necessitado, também pisamos em novas áreas no louvor em Deus. Nós continuaremos a louvá-lo através dos séculos na eternidade. O louvor nunca pode ser superado, pois ele é eterno, assim como Deus é eterno e nós somos eternos. Nós podemos louvá-los com nosso entendimento, entre aspas, na língua portuguesa, alemã ou russa. Às vezes, no acampamento, temos umas 30 línguas representadas numa só reunião. Em Jerusalém, nós temos anualmente pessoas de aproximadamente 100 nações para louvar e adorar conosco. Que maravilhoso quando podemos louvar e adorar juntos, cada um no seu próprio idioma. Podemos louvar o Senhor em todas as línguas maravilhosas que estão presentes. Daniel anteviu que as línguas serviriam a Deus. Daniel, capítulo 7, verso 14. Nós o servimos quando falamos palavras de louvor, de adoração e de culto em várias línguas. Algumas pessoas têm problema quanto a louvar a Deus através da dança. Eu consigo entender, pois eu era uma delas. Eu sabia que a dança era algo bíblico, mas sempre a deixava para os outros. Teve uma época somente algumas pessoas dançavam em nossa igreja. Minha mãe e mais uns 3. Dançar não era algo comum como se vê em muitos lugares nos dias de hoje. Eu sempre me fazia indisponível quando o espírito de alegria e júbilo estava presente. Uma das coisas ruins que se aprende na igreja é manter-se ocupado com as santas atividades, entre aspas, ou com uma santa ocupação, entre aspas. Eu tocava piano ou órgão, ficando sempre indisponível para dançar. Então o Senhor falou comigo através do texto em que Davi voltou para Jerusalém dançando diante do Senhor. Quando ele voltou para a cidade trazendo a arca de Deus, dançou em toda a caminhada. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 2 Samuel, capítulo 6, versos 12 ao 16. O Senhor me mostrou que se quisermos trazer de volta a arca de Deus, teremos de dançar diante dele também. Depois que Davi trouxe de volta a arca para o seu lugar, ele recompensou todos os homens e mulheres que lhe ajudaram. Ele repartiu um pedaço de carne, um bolo de pão e passas. 2 Samuel 6, verso 19.
Com isso, ele foi o único a alimentar uma nação inteira. Jesus alimentou uma multidão de 4.000 numa ocasião em uma ocasião e de 5 em outra. Jesus alimentou uma multidão de 4.000 numa ocasião e de 5.000 em outra. Existem outras experiências milagrosas nas Escrituras, nas quais pessoas foram alimentadas. Entretanto, ninguém, exceto Davi, alimentou uma nação. Ele o fez após ter retornado para Jerusalém dançando. Ninguém alimentou outros com uma porção tripla, com exceção de Davi. O Senhor me disse: se você quiser alimentar uma nação e alimentar com porção tripla, você precisa dançar. Ele não me disse que teria de dançar para ser salva. Ele não me disse que teria de dançar para ir ao céu. Ele não me disse que teria de dançar para então receber um cargo na igreja local. Ele estava me mostrando que a dança traz uma unção que alimenta nações com o derramar do Espírito Santo. Portanto, se eu quisesse alimentar nações com a porção tripla, eu teria de começar a dançar. Eu havia estado em outras nações anteriormente, servindo ao Senhor em Hong Kong por 4 anos, além de ter pregado no Japão, em Taiwan e na Índia. Na Índia, eu até havia pregado para multidões. Já tinha sido abençoada vendo avivamento em todos os lugares que fui. Mas naquele momento, o Senhor estava falando comigo a respeito de uma dimensão mais avançada no meu ministério, um lugar mais largo, mais espaçoso para estar em Deus. Eu amo os desafios colocados pelo Senhor. Nós devemos viver pelos desafios propostos pelo Espírito Santo. Algo em nossa natureza humana nos faz rebelar quando recebemos uma boa sugestão de alguém. No entanto, quando o Senhor fala conosco, é melhor lhe darmos ouvidos. Também devemos aprender a ser tão prontos aos servos do Senhor como somos a Ele mesmo. O servo do Senhor é a voz de Deus a nós em muitas circunstâncias. Essa foi uma palavra dura para mim. De fato, eu tinha uma grande dificuldade com a dança quando fui chamada pelo Senhor para trabalhar com os adolescentes chineses. Deixar o meu lar, sendo ainda jovem, aos 18 anos, não foi nada perto do que Deus estava me pedindo para fazer agora. A cada momento, o Senhor me desafiava relembrando: se você quer alimentar uma nação, você precisa dançar. Ele me falou essa frase várias vezes naquele ano, até o começo das reuniões de verão do acampamento, o que me fez tomar a decisão de dançar em cada uma das reuniões durante todo o verão. Naquela época, as reuniões de verão duravam 1 mês. Hoje em dia, elas duram de 8 a 10 semanas. No primeiro dia, eu tinha certeza de que todos estavam me olhando, mas estava muito enganada. Nas reuniões do acampamento, as pessoas raramente sabem o que os outros estão fazendo, pois estão muito envolvidas com o que o Espírito Santo está fazendo. Quando o poder de Deus vem e a unção chega, você pode pensar que todos os olhos estão voltados para você. No entanto, você pode se perder na multidão facilmente, mesmo quando não há uma multidão. Existe uma multidão de anjos e de unção. Não somente isso, mas muitas coisas estão acontecendo ao redor de você. Naquele primeiro dia, eu acho que não fiz muito mais do que mexer os meus dedões dentro dos meus sapatos. Eu consigo entender o problema que as pessoas têm nessa área. Geralmente, quando estou ensinando as pessoas, eu digo: se você não fizer nada mais do que transferir o peso do corpo de um pé para o outro, tudo bem, isso já é o começo. Dia após dia, eu me colocava disponível ao Senhor para dançar.
e me tornava cada vez mais livre. No final do mês, o Senhor falou comigo profeticamente através da minha mãe. Ela não sabia o que Deus dissera para mim a respeito da dança. Ninguém ao menos havia notado que eu estava tentando dançar um pouco. O Senhor me disse: vou mudar o seu ministério. Vou lhe enviar a reis, rainhas, potestades, pessoas de altos cargos, e você falará de mim para eles. Eu acredito que a dança traz uma unção para as nações. Eu nunca mais deixo passar um dia sem dançar. Eu já dancei em banheiros de Boeing 707, 747 e DC-10. Como que eu faço? Mexendo para cima e para baixo. Você precisa dessa unção fluindo de você a cada dia. A dança traz essa unção. Se você está ministrando num lugar onde não tem liberdade para dançar, entre no seu quarto e dance diante do Senhor. Se você tiver essa dança nos pés, terá a unção para alimentar com pão, carne e vinho as nações. Durante aquela mesma palavra profética, minha mãe viu em espírito a palavra Katmandu. Não muito tempo depois, o Senhor me mandou para a capital do Nepal, Katmandu, para falar à família real sobre Jesus. Esta história e outras como esta estão no livro Harvest Glory, Colheita Gloriosa. Breve será traduzido para a língua portuguesa. O Senhor disse que nos enviaria para alimentar as nações, e foi fiel à sua promessa. Isso veio através da unção da dança. Louvar através da dança é algo muito poderoso. Existem alguns conceitos no Oriente Médio que são estranhos para nós ocidentais, mas nos ajudam a entender Deus. Como foi que Salomé foi capaz de ganhar a cabeça de João Batista? A sua dança agradou ao rei de tal forma que ele daria a ela até a metade do seu reino. Coagida por sua mãe, ela escolheu a cabeça de João. Nesse caso, a dança foi usada para o mal. Imagine a dança sendo usada para o bem. Quando a nossa dança e o nosso louvor agradarem ao rei, nós poderemos ter o que quisermos. O louvor cria uma atmosfera em que os milagres acontecem. Quando danço, sempre sinto a unção nos meus pés. Eu sei que onde quer que nossos pés pisem, a terra é nossa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Deuteronômio 11, versos 24. Posso estar nos Estados Unidos e dançar em espírito ao redor dos muros de Jerusalém, quando a unção vem sobre mim. Eu danço desde a entrada de Damasco até o portão de Herodes, ao redor da igreja de São Estevão até a Porta Formosa, virando na entrada da masmorra até o portão de Sião. Subo para o portão de Jafa, passando pela nova entrada e volto para a entrada de Damasco. Eu posso dançar ao redor dos muros de Jerusalém com pés ungidos, enquanto eu creio em Deus para salvar aquela cidade. Da mesma forma, já dancei de uma nação a outra. Descobri que se você dançar sobre as nações na atmosfera do Espírito, Deus lhe dará a oportunidade de dançar fisicamente naquele país. Ajudei a fundar a Escola Bíblica Católica na Inglaterra. Joan Lee Mervyn, também fundadora e diretora dessa escola, me disse: Ruth, eu me lembro da primeira vez que ouvi você dizer que por muitas vezes dançou sobre o mapa da Inglaterra, mesmo antes de ter ido ministrar lá. Nós achamos que isso era a coisa mais absurda que já tínhamos ouvido. Bem absurdo ou não, eu fiz.
Eu não tinha literalmente colocado um mapa no chão para dançar sobre ele, mas eu conhecia o formato da Inglaterra. Por muitas vezes já dancei na costa do Mar do Norte, dancei desde a Escócia, descendo até Portsmouth, cruzei as Ilhas Britânicas até a Irlanda e o país de Gales. Eu o fiz pelo peso e visão que Deus colocou em mim. É poderoso dançar? Com certeza! Você pode estar na sua cidade natal e possuir nações. Dançar é um dos mais eficazes meios para isso. Deus lhe dará todas as terras que você pisar por meio dele. Nossos pés são ungidos para tomar posse. Muitas igrejas têm a Marcha de Jericó, em que dançam nos corredores ao redor das cadeiras centrais, crendo em Deus e no que Ele vai fazer na igreja, no bairro, na cidade e no país. Bem, essa é uma da Marcha de Jericó em espírito, pois a cidade não está visivelmente ali. Algumas vezes, Deus me levou em espírito para dançar ao redor da Casa Branca, subindo e descendo pelas ruas laterais. Você pode fazê-lo também. Você vê a casa do presidente do seu país em espírito e começa a dançar ao redor dela. Desça a avenida lateral e dance por trás dela, dance na outra rua lateral até chegar à frente. Desta forma, você colherá bênçãos e vitórias para a sua nação. Foi assim que eu dancei em volta do Palácio de Buckingham, em frente à casa do primeiro-ministro e do parlamento em Londres. Eu dancei na Praça Vermelha, ao redor do Kremlin, por avivamento na Rússia, e ao redor das duas Alemanhas, por sua unificação. Enquanto eu dançava pela reunião das Alemanhas, eu me lembrava da visão e da palavra profética a respeito delas que minha querida Debbie Kendrick teve uns 8 ou 9 anos antes. Eu já dancei ao redor do palácio do governo de estados e de cadeiras presidenciais de nação após nação. Raramente passa um dia sem que eu dance sobre algum continente. Há poder na dança. Existe uma unção para as nações. Você descobrirá que tem uma unção para alimentar nações quando começar a dançar mais diante do Senhor. Não deixe passar um dia sem dançar. Louve ao Senhor na dança. Deixe aquela unção ir do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Louve ao Senhor na dança. Louvor é um poderoso instrumento de colheita. Nota do tradutor. Número 1. Por terem sempre fome de Deus e das suas coisas buscando em todo lugar, os pais de Ruth, reverendo Wallace Heflin e reverenda Edith Heflin, iam a conferências e reuniões de avivamento enfrentando uma dificuldade. Não tinham condições financeiras para custear a maioria delas. Foi então que oraram ao Senhor dizendo: Senhor, se tu nos deres um acampamento onde teremos a tua presença com manifestações da tua glória, curas, libertação e salvação, nós o administraremos e não cobraremos um centavo de nenhum visitante, nem pela estadia e nem pela alimentação. Assim, aqueles que têm fome e sede de ti poderão vir e experimentar de ti sem nenhum custo. Deus ouviu a oração e atendeu o seu pedido. Isso foi o início do acampamento, o qual, vivendo somente de ofertas, após 50 anos, permanece hoje recebendo pessoas de todas as partes do mundo para experimentar o toque do Senhor. Veja uma foto dele na segunda edição do livro Rio de Glória, da irmã Ruth. Entre parênteses. 2. Por causa das diferentes versões da Bíblia em português, se faz necessário explicar que no texto de Oséias, o Senhor disse que será obsequioso, ou seja, será favorável, atenderá, responderá ao clamor dos céus,
os quais clamam pela chuva que derramarão sobre a terra. A terra, por sua vez, pede por essa chuva, por necessidade própria, para poder alimentar as sementes nela plantadas. Daí será o fruto para alimentar Jezreel, que também significa Israel restaurada, a Igreja de Cristo.